Sejam bem-vindos então para mais uma live, agora nossa live número 204, a live noturna dessa segunda-feira, nossa segunda live número 204. Então vamos para o nosso tema, que hoje o jogo vai ser rápido, que até o tempo aqui está curto, mas vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma ferramenta que eu julgo ser muito importante para o nosso autoconhecimento, né? A gente está todo dia aqui falando sobre desenvolvimento humano e hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que a gente pode utilizar ao nosso favor, né? Como se fosse uma bússola para a gente entender o que é onde está mais a nossa predisposição, a nossa tendência no nosso modo de agir e no nosso modo de enxergar o mundo. O nome dessa ferramenta se chama os 4 ecos interiores. Então presta atenção que ela é uma ferramenta muito boa para a gente se conhecer, para a gente entender um pouco mais sobre a nossa predisposição no mundo, né? Por que eu resolvi trazer esse tema? Porque nas últimas lives, desde que eu voltei da live 200 até agora, o pessoal tem me falado muito sobre essa questão do olhar um pouco mais voltado para as coisas mais elevadas, né? Eu tenho batido bastante nessa tecla, né? E aí, de repente, ao trazer temas assim, um pouco mais profundos, né? Um pouco mais, digamos assim, olhando para o lado da transcendência, para o lado da nossa eternidade, para o lado, de repente, mais elevado, de repente pode ser que fique parecendo assim um pouco para as pessoas assim, poxa, mas e aí? E a parte material do ser humano, né? Que é onde a gente vive, né? A coisa concreta mesmo, né? O mundo aqui, material que a gente está vivendo, ele tem que ser deixado de lado? Ora, é óbvio que não, né? Muitas vezes, quem já me viu falando, eu estou sempre aqui falando sobre a gente se instalar na nossa realidade, né? Que é uma forma de amadurecer, é a gente olhar para a vida como ela é, e isso, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa estar olhando para as coisas concretas, né? Para o mundo material do qual a gente vive. Agora, fica muito melhor quando a gente consegue fazer uma articulação entre essas duas coisas, e essa ferramenta que eu estou trazendo aqui hoje, chamada os 4 ecos interiores, eles ajudam a gente a ter uma consciência de como fazer essa articulação. Então, como eu estava falando, ela é uma ferramenta de orientação para o nosso autoconhecimento e a gente pode utilizar ela a nosso favor. Primeiro, é importante entender que quando eu falo sobre os 4 ecos interiores, eu tô querendo dizer o seguinte: eu tô falando de uma coisa simbólica, tá? A gente não vai viajar na maionese. E se fosse 5? Podia ser 5, podia ser 8, podia ser 12. A gente tem que entender que existe algo no mundo chamado simbólica. A gente precisa entender um pouco sobre simbólica. Então, para a gente ilustrar um pouco sobre isso, né? Imagina aqui, tem as 4 estações do ano, por exemplo, né? Inverno, verão, outono, primavera. Ou sei lá, os 4 elementos da natureza, né? O fogo, a terra, a água, né? Então, muito se fala por aí sobre os 4 temperamentos, né? A estrutura mineral. Então, o 4 ele acaba sendo um número de uma totalidade material. Então, de certa forma, ele é um número simbólico, né? Se a gente for lá para a tradição da indiana, né? Tem as 4 castas hindus, né? As 4 direções que a gente tem, né? O norte, sul, leste, oeste. Então, dá para se dizer que o 4 ele é um número simbólico, então por isso que ele está sendo usado, né? Então nessa estrutura dos 4 ecos interiores a gente vai tratar a coisa pensando da seguinte forma, como se fosse os 4 polos de uma cruz, né? A gente pensa na verticalidade e na horizontalidade, para a gente poder ilustrar um pouco, e vocês vão ver o quanto isso traz, né, muito sobre o que a gente às vezes vive no dia a dia, a forma que a gente está interpretando as coisas e como a gente ganhar consciência disso para poder articular esses polos. A gente consegue ter uma grande ferramenta para poder agir no mundo, né? Para poder lidar com as diversas situações que a gente vê por aí, né? Então, pensando da seguinte forma, né? Vamos pensar primeiro nesse lado horizontal da coisa, né? Antes é importante dizer também o seguinte: todos nós temos um pouquinho desses ecos, né? Ora, o que é um eco, né? Se a gente for pegar a raiz da palavra, o eco ele é algo que reverbera, né? E nesse sentido do eco interior, ele é algo que reverbera no nosso coração. Então a gente já tem uma determinada forma de agir, uma determinada forma de interpretar as coisas, que é um pouco meio que natural, é uma predisposição que a gente tem. Então esses 4 ecos interiores, eles acabam ilustrando um pouco sobre isso, né? Então se a gente for pensar do ponto de vista material, dessa horizontalidade, aqui na horizontalidade a gente está vendo as coisas meio no campo material, tá? Então pensa o seguinte, existe um lado direito e um lado esquerdo, né? Se a gente estivesse pegando os 4 polos de uma cruz.
nesses 4 ecos interiores, esses 2 que estão aqui na horizontalidade, a gente pode dar 2 nomes para eles. Quais são esses nomes, né? O primeiro nome é o materialista, é o eco materialista, e no outro nome é o eco hedonista. Por que que esses 2 ecos eles estão nessa linha horizontal e nessa parte material? Porque o materialista, ele é aquele sujeito que ele está só olhando para a matéria, mas ele é o cara que está mais preocupado em fazer acúmulo de bens. Ele é o cara que está preocupado, ele conquista, ele tem ali a habilidade de conquistar coisas materiais, mas ao mesmo tempo ele é aquele cara que está só preocupado em acumular. Ele está sempre querendo ali fazer um acúmulo, o tempo todo. Então ele acumula bens, ele guarda dinheiro, ele conserva de uma forma muito exagerada. Do outro lado, também nessa linha material, nessa linha horizontal, tá o hedonista. O hedonista é aquele cara que também consegue conquistar, mas ele é o cara que não está preocupado muito em guardar, ele é o cara que está mais preocupado em consumir. O que é o hedonismo? O hedonismo é uma vida voltada somente para os prazeres. Então ele é aquela pessoa que conquista, mas ele gasta, ele quer saber de consumir. Ele dá conta de conseguir conquistar as coisas materiais, mas ele só está preocupado em desfrutar, em conseguir gastar. Então aqui a gente tem essas linhas mais materiais, então que são a horizontalidade da coisa, esses ecos interiores. Então aqui a gente tem tudo voltado para a matéria, um que acumula e o outro que consome, o outro que acaba gastando. Então a gente tem esses 2 polos nessa horizontalidade. Do outro lado, a gente tem uma verticalidade. Na verticalidade, a gente pode dizer que esses 2 ecos, eles já não são voltados para a matéria, eles são voltados para as coisas mais imateriais, para as coisas abstratas, por assim dizer, e para as coisas mais elevadas. Porém, a gente também tem 2 polos dessa cruz, Embaixo a gente tem ali o que a gente chama de nihilista, eu já vou explicar o que é cada um deles, e na parte de cima a gente tem o universalista. Entender todo esse ponto de vista desses 4 polos é importante para a gente primeiro ver o seguinte: poxa, qual é o eco interior que reverbera mais dentro do meu coração? Como que eu estou agindo no mundo? Como que eu estou enxergando as coisas? Como que eu estou lidando com as diversas situações? E no final, aí a gente vai organizar tudo isso para que a gente consiga fazer uma articulação entre esses polos, para a gente poder, poxa, como que seria a melhor forma de eu conseguir lidar no mundo, Juntando essa parte da matéria, que é o que a gente vive, e também sem deixar de lado as coisas mais elevadas, as coisas mais superiores, Porque é fato dizer que tem gente que está totalmente voltado, e aí são os exemplos das lives que eu dei anteriormente, que é aquela pessoa que está totalmente voltada para a matéria, tudo que ela vê é só bens materiais ou só prazer, nesse caso da linha horizontal, O materialista, que é aquele que acumula, só está pensando em acumular, e do outro lado o hedonista, que é aquele que está só pensando em gastar e em ter prazer. Agora, quando a gente vai para essa linha vertical dos ecos interiores, na parte inferior a gente tem o nihilista. Nihilista remete ao nada. O que isso significa? Não sei se vocês já conheceram pessoas desse tipo assim, pessoas que têm o tipo de comportamento. Elas conseguem ter algum tipo de conquista superior, agora eu não estou falando de matéria, tá? Elas conseguem, por exemplo, ganhar uma promoção no trabalho, elas conseguem de repente entrar num bom relacionamento, elas conseguem fazer uma dieta, mas parece que para elas, ao mesmo tempo em que elas chegam no tudo, elas têm que voltar para o nada. Porque parece que voltar para esse nada, para esse niilismo, é uma forma de se desafiar. Se eu não tenho essa coisa, ou às vezes, algumas pessoas remetem isso ao não merecimento, Então eu chego, eu até tenho uma habilidade de conquistar coisas mais nobres, mas parece que da mesma forma que eu consigo, eu já quero ir para um empreendimento novo, eu já quero fazer uma coisa nova. É uma pessoa que tem dificuldade de conseguir ter constância, Ela consegue chegar num patamar, mas daqui a pouco ela não preserva aquilo ali, porque ela tem que destruir tudo e começar de novo, ela tem que voltar pro nada. Esse é o nihilista. Do outro lado,
No outro polo, lembra que eu disse para vocês, né? Não existe o polo que é o perfeito, né? Que é o que a gente deveria ser. A vida, ela só acaba sendo harmoniosa quando a gente consegue articular bem esses 4 polos, né? Então, o que é o polo de cima na verticalidade? O polo de cima na verticalidade é o universalista. O que é o universalista? O universalista é aquela pessoa que tem esse eco, que está olhando também para as coisas superiores, para as coisas imateriais, né, para as coisas nobres. Ele também não está muito focado na matéria, porém ele é aquela pessoa que tem uma bondade que chega a se tornar um certo bobinho, entendeu? Um certo iludido, é uma pessoa que ela tá tão concentrada nessa coisa. Por exemplo, é aquelas pessoas que só falam em propósito, eu só falo de propósito, o tempo todo eu tô ali olhando para essas coisas e eu esqueço das coisas materiais, e muitas vezes eu sou passado para trás. Essa pessoa acaba sendo passada para trás porque ela esquece que no mundo ela precisa ter prudência para encarar as coisas concretas e materiais. Então é aquela pessoa que tem uma bondade, né? É fácil de reconhecer isso num universalista, só que ela parece que está vivendo um conto de fadas. Ela esquece que aqui no mundo ela vai ter que ter desafios, ela vai lidar com pessoas que talvez não estejam bem intencionadas, e por isso ela acaba muitas vezes não conseguindo também avançar, né? Então ela acaba sendo esse universalista. Ele está no polo de cima, no polo vertical, que não tem nada a ver com a matéria, mas que tem a ver mais com a transcendência. Ela está olhando para as coisas nobres, mas ela fica presa nessa camada porque ela não faz essa boa articulação. Então, ora, se aqui a gente tem esse desenho, né, a linha horizontal, que é material, né, que é o hedonista, que só está voltado para o prazer, para o consumo, e o materialista, que está voltado também para a matéria, mas para o acúmulo. E na linha vertical a gente tem o niilista, que está sempre voltando para o nada, né? Sempre ele constrói, mas ao mesmo tempo destrói essas coisas mais elevadas. E no outra ponta a gente tem o universalista, que é aquela pessoa que está olhando só para as coisas boas, mas esquece de ter prudência, né? De poder caminhar e de poder viver nesse mundo mais concreto. Ora, então, olhando para isso tudo, né, nessa estrutura simbólica que eu falei, que eu estou trazendo aqui para vocês, né, que é os 4 ecos interiores, como que seria então, né, a forma, né, mais harmoniosa da gente viver isso? Seria, no meu ponto de vista, e é o que eu sugiro para todos aqui, para que é uma forma de nos conhecer primeiro, essa ferramenta, né? Essa é a intenção, e depois de entender bem ela, é conseguir fazer uma articulação. Ora, a gente está vivendo aqui no mundo material, a gente está vivendo no mundo concreto, o mundo que a gente trabalha para conquistar bens, trabalha para poder dar conta de situações financeiras. Mas, ao mesmo tempo, também a gente pode dizer que existe dentro de cada um, quando a gente quer, uma certa nobreza que olha para as coisas que não são da matéria. Por exemplo, vamos pegar talvez um dos maiores exemplos de todos, o que é o amor, né? Eu estava brincando esses dias com as pessoas, com aquelas pessoas que são, né, ali totalmente, né, taradas por cientificismo, né? Tudo que tem que ser provado, se não é cientista, se não é da ciência, não vale, né? Óbvio que a ciência ela tem um grande valor na nossa vida. Agora, não dá para descartar tudo que não é ciência, né? Então, o exemplo que eu estava dando, poxa, prova o amor, por exemplo, né? Já que na ciência tudo é só o que vale, é o que é provado, tenta aí provar como é que se ama alguém, né? Como é que uma mãe e um pai amam um filho? Prova, traz para matemática, né? Traz para a ciência esse amor. Não tem. Ou seja, nós também vivemos num mundo que não é só matéria, é um mundo também que está voltado para a transcendência, para as coisas que duram, né? Ou para um desejo de eternidade muitas vezes, já que a matéria a gente já sabe por definição que ela é corrompida, né? Em algum momento ela acaba. Então imagina, o cara que está ali vivendo só naquela linha horizontal do materialismo ou do hedonismo, do prazer, ele óbvio que por definição em algum momento da vida dele ele vai ter um certo desespero dentro do peito dele, né? Um certo sofrimento. Por quê? Porque ele está acumulando, a vida dele está toda voltada para aquilo ali, e ele sabe que em algum momento aquilo ali vai ser tirado dele. Então é óbvio que a pessoa que fica só nessa linha horizontal, em algum momento ela vai ter esse tipo de desespero, esse tipo de sofrimento. Por outro lado, a pessoa que vive somente nessa linha vertical, que é a linha da transcendência, ela também acaba esquecendo que a gente está na matéria e que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa se divertir, que a gente precisa se relacionar e que a gente precisa também ter, no mínimo, minimamente um acúmulo, né, de bens para a gente poder dar conta das nossas responsabilidades, e também um pouco de desfrute, um pouco de prazer. Fazer esse equilíbrio perfeito entre estes 4 polos
é que faz com que a nossa vida funcione e esses ecos, eles saiam, né, realmente de uma forma que a gente consiga viver numa certa paz. Ou seja, não é o materialista ali que vive só por prazer, que vive só pensando na matéria ou só no acúmulo de bens, mas também não é aquela pessoa que só quer viver de propósito, né? Poxa, tudo que eu falo é filosofia, tudo que eu quero é propósito de vida e eu esqueço da matéria que eu estou vivendo, do mundo concreto, né? Essa pessoa acaba muitas vezes até sendo um pouco iludida, né? Ela olha tudo com os olhos, né? Com óculos cor-de-rosa e esquece que aqui na matéria a gente também está vivendo de uma forma mais concreta, de uma forma mais real. Então, por isso que se vocês pegarem todas as minhas 200 lives para ver, vocês vão ver que eu estou sempre fazendo uma articulação entre essas duas coisas, né? Eu estou falando das coisas mais nobres, né? Como na live que veio bastante gente comentar, a live da prece do caipira, né? Se puder, assista aquela live, a live 200, é uma live que é totalmente transcendente, é uma live que está olhando somente para esse lado, né, superior das coisas, né? Agora, por outro lado, eu também estou o tempo todo falando aqui para você não deixar a sua vida ser tomada somente por uma subjetividade, somente para aquela coisa de olhar para dentro, né? Essa coisa que muita gente prega por aí, você precisa olhar para dentro. Poxa, fica olhando o tempo todo para dentro, tu vai se tornar um egoísta, tu tem que olhar para fora, para as coisas que estão acontecendo, inclusive para a gente poder ajudar outras pessoas, para a gente poder dar conta do nosso trabalho, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo externamente, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo fora, né? O que é uma pessoa que às vezes sofre demais afetivamente ou emocionalmente? É aquela pessoa que está o tempo todo olhando para dentro, olhando para suas dores, olhando para suas dificuldades, olhando para o pé na bunda que ela tomou, olhando para o serviço que ela foi demitida. É uma pessoa que está muito autorreferente, que é como eu falei na live de ontem, né? Então a gente tem que abandonar um pouco essa autorreferência e isso envolve muitas vezes a gente sair dessa verticalidade que são os dois polos dos ecos interiores que eu falei aqui, né? Que é o universalista e o nihilista. Então a gente fazer essa articulação é o que vai dando essa harmonia na nossa vida entre a matéria e a transcendência, né? Quando a gente consegue articular bem esses polos, primeiro, então o que eu sugiro, né, que você possa assistir essa live, quem puder, compartilha para mais pessoas, poder primeiro usar essa ferramenta como um norte para que tu possa se autoconhecer, né, para tu entender, poxa, qual é a tendência, qual é a predisposição, o que está mais presente dentro do meu peito desses 4 polos, poxa, então de repente eu tenho que dar uma diminuidinha nele, de repente eu tenho que aumentar um pouquinho o outro polo. Então primeiramente é fazer esse autoconhecimento, entender qual é a minha maior predisposição e depois fazer essa articulação e praticar, poder praticar um pouco mais na nossa vida aquele polo que está mais esquecido. Quando a gente consegue fazer isso, eu acredito que aí sim a gente tem um verdadeiro autoconhecimento e uma forma melhor de lidar com a vida, de lidar com as situações do nosso dia a dia. Então, gente, essa foi a nossa live número 204, a live dos 4 ecos interiores. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa live a live noturna do dia de hoje. Amanhã estaremos voltando. Lembrando que agora, durante 7 semanas, teremos lives em dobro, né? Então, 7 semanas são mais 48 dias, já foram 4, faltam só 96. Então, vamos lá que um dia de cada vez. Tá? Mas nas próximas 7 semanas, contando essa, teremos live em dobro. Uma live de manhã cedo e uma live no final da tarde. Então, acompanhem aí na medida do possível, compartilhem com mais pessoas. Deixando aqui os meus agradecimentos às pessoas presentes. Grande Geisa, pela primeira vez presente aí na live. Daniel Martins, meu amigo. Amanda Tansky, meus compadres Francine Rosa e Alberto Carvalho. Grande beijo também. Uma grande alegria ter vocês aqui pela primeira vez aqui comigo também, sintam-se abraçados. Fábio Signorelli, Bruninho Clímel, Ju Ribeiro e Júlia Lima. Então, um grande beijo, pessoal, fiquem com Deus e um ótimo restante de segunda-feira para vocês. Tchau, tchau.